tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Júlia e trago aqui para vocês todas as terças e sextas-feiras às 18 horas uma receita nova. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para sempre ser notificado quando eu postar vídeo novo. Antes de ir para o vídeo, eu quero deixar um recadinho que o canal está com uma parceria com a consultora da Natura, Aline Penteado, e eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você estar acessando as promoções. E a receita de hoje é um pãozinho doce, uma rosca de coco, fácil de fazer e muito gostosa. Espero que gostem da receita. Então, roda a vinheta! Para essa receita, nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 3/4 de xícara de chá de leite, meia xícara de chá de açúcar, um pacotinho de fermento biológico seco, um ovo, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina e 1 colher de café de sal. Aqui nessa vasilha eu vou colocar o leite, que está levemente morno, em temperatura de mamadeira de neném. E colocar o fermento, lembrando vocês que o leite, ele não pode estar muito quente, senão mata o nosso fermento. Vou misturar um pouquinho e já vamos acrescentar o açúcar. Misturo um pouquinho e já acrescento também o ovo. Sempre que eu acrescento um ingrediente, eu misturo um pouco. Em seguida, vamos colocar a margarina. Eu estou usando margarina mesmo, mas também pode ser manteiga. Aqui nós vamos mexer um pouquinho, só até espalhar um pouquinho essa manteiga e o ovo também. Agora eu vou acrescentar a farinha de trigo. A farinha de trigo nós vamos acrescentando aos poucos, para que a gente não perca o ponto da massa, e isso também faz com que a nossa massa fique mais macia. Você acrescentando aos poucos e mexendo. Porque assim você já começa desde o início a trabalhar a massa. Sempre que acrescentar um pouco de farinha de trigo, assim que acabar a farinha de trigo, você coloca mais um pouquinho. Agora que a massa já está um pouquinho pesada, eu vou acrescentar o sal e vou continuar mexendo aqui. Pessoal, eu sempre deixo na descrição do vídeo todos os ingredientes e também assim, antes de começar a receita, eu também falo a quantidade certinha de todos os ingredientes. Então, para que você não perca nada, não pule o vídeo. Vou acrescentar aqui mais um pouco de farinha de trigo. E agora, com a massa já um pouco pesada, eu vou passar ela para a mesa para continuar trabalhando ela em cima da mesa. Aqui em cima da mesa, eu vou continuar acrescentando a farinha de trigo até que dê o ponto na minha massa. Eu gosto de ir fazendo movimentos rasgando essa massa. Faça movimento rasgando. E se você sentir necessidade, você vai acrescentando um pouco mais de farinha de trigo na mesa, para que não grude demais na mesa. A massa de pão doce, ela vai bastante açúcar, por isso ela fica um pouco mais pesada. Na hora de deixar para crescer, vai demorar um pouquinho mais. Se você quiser, pode estar acrescentando um pouco mais de fermento. No caso desse que a gente está fazendo, você pode estar acrescentando mais meio pacotinho de fermento. Aqui a minha massa já deu ponto, ela está grudenta, porém não está pedindo muita farinha de trigo. Então, agora eu vou sovar essa massa. A maneira de sovar pode ser o de costume que vocês fazem aí na casa de vocês. Mas eu vou mostrar aqui como que eu costumo sovar a massa, porque pode ser que tenha alguém que esteja assistindo pela primeira vez ou fazendo esse pão pela primeira vez. Eu costumo rasgar a massa e fazendo movimentos de vai e vem, assim.
eu vou sovar essa massa por 10 minutinhos, fazendo esse movimento. Se você perceber que a massa grudou na mesa, é só levantar a massa e continue sovando. Não precisa acrescentar farinha de trigo, a menos que estiver grudando bastante. Aqui a minha massa já ficou pronta. Eu sovei por 10 minutos. Ela fica pegajosa assim mesmo porque ela tem bastante açúcar. Vou colocar um pouco de farinha de trigo aqui. Essa é minha farinha que sobrou. E vou colocar um pouquinho aqui em cima também. Vou cobrir com filme plástico e deixar descansar dentro do forno com a luz acesa. Aqui a minha massa já descansou. Ela ficou 40 minutos descansando. E agora nós vamos modelar os pãezinhos. Mas antes, eu vou tirar o ar da massa, apertando assim. E agora eu vou dividir essa massa. Vou cortar aqui em 3 partes e depois fazer pequenos pedacinhos. Para modelar, nós vamos pegar um pedaço da massa, fazer rolinhos assim, como se fosse fazer nhoque. E agora, vou segurar em uma das pontas e girar umas 2 a 3 vezes. E assim que levantar a massa, ela já forma as rosquinhas. Apertar aqui para juntar as pontinhas. E agora eu vou pôr numa forma untada e enfarinhada. E depois levar para descansar, coberto com filme plástico, até que dobre de volume. Pessoal, as rosquinhas de coco já cresceram. Aqui hoje está frio, então as minhas demoraram 2 horas para crescerem. Então, o tempo de crescimento pode variar de 1 hora a um pouco mais. Agora eu vou pincelar e vou tirar aqui a película da gema, dando uma leve beliscada. E agora eu tiro essa partezinha aqui, que é a película. Essa aqui eu descarto. E agora eu vou colocar mais ou menos 1 colher de sopa de leite. Misturar bem e vou pincelar as nossas rosquinhas de coco. Depois de pinceladas, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 a 20 minutos, ou até que fiquem douradas. Olha aqui elas prontas. Acabei de tirar do forno e agora eu vou pincelar leite condensado e depois colocar coco ralado em cima. Pode pincelar leite condensado à vontade, para grudar bem o coco ralado. Essa parte é opcional e se você preferir pode deixar sem o coco ralado e o leite condensado, que também fica uma delícia. Aqui estão prontas as rosquinhas. Elas ficaram 20 minutos no forno. Façam aí na casa de vocês, que vocês vão gostar, que essa rosquinha de coco é uma delícia. Ela fica muito macia, bem saborosa e é fácil de fazer. É só seguir o passo a passo direitinho, não pulando o vídeo, para não perder nenhuma dica. Obrigado a todos que acompanham o canal. Façam essa receita aí na casa de vocês e depois me contem o que acharam. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, até a próxima receita.